inaugurado, Pai, antes do templo, representava a presença do Senhor no meio do seu povo. E aqui nós estamos também na tua presença. A tua presença não diz respeito a este templo físico, Pai, mas nos reunimos no nome do Senhor para adorar o Senhor, Pai. E quão amável é isso, ó Deus. Enche os nossos corações de alegria, de vigor, ao adorar, a cantar louvores ao nome do Senhor. Deus, enche o nosso coração de ânimo, Deus, de saber que o Senhor está presente aqui. E não há ninguém mais importante do que o Senhor neste momento, Pai. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, sermos instruídos nas santas Escrituras, ó Pai. Deus, e encha-nos para que saiamos daqui e vivamos para a Tua glória. Deus, sê conosco. Te adoramos, Pai. Te adoramos e fazemos isso unicamente, Deus, porque Cristo Jesus morreu no nosso lugar. Cristo Jesus nos justificou na cruz do Calvário e agora os nossos louvores, a nossa adoração é aceita diante do Senhor. Somos reconciliados, temos paz com Deus em Cristo Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Eu quero te convidar para de pé nós cantarmos alguns cânticos de louvor e adoração, celebrando a majestade desse Deus, a sua soberania, a sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo dos indefesos, ao Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus poderoso, nosso Senhor, nosso Deus, nós te glorificamos, entoamos louvores ao Senhor, Deus. Obrigado pelo privilégio de estar em tua casa nesse momento, em comunhão, unidos aos nossos irmãos, Deus. Ó, Pai, que a palavra do Senhor adentre a nossa mente, ao nosso coração e transforme as nossas vidas, Pai. Deus, nós te damos toda a honra e toda a glória, porque só tu és digno, Pai. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Oi, gente, tudo bom? Boa noite para todos. Gente, é com muito temor que eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe todos nós, né, falando aos nossos corações, mediante essa mensagem. Meus irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que todos abrissem as Bíblias de vocês no finalzinho da primeira carta de João. Hoje vai ser a nossa última mensagem, a gente vai trabalhar a terceira de João, mas hoje é o encerramento de 1ª de João.
E o nosso texto, ele se encontra em 1 de João, capítulo 5. E eu peço para que vocês acompanhem a leitura do verso 13 até o verso 21. 1 de João, capítulo 5, verso 13 ao verso 21. A maioria já achou? Todos acharam? Bom demais. Então, eu vou ler aqui, eu peço para que vocês acompanhem. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, meus irmãos, para a exposição desse nosso trechinho final, gostaria de falar um pouco com vocês. Acho que a maioria aqui não sabe, mas eu curso odontologia, estou terminando odontologia. E tem uma coisa que é muito interessante, assim, tem vários termos que a gente usa assim, para descrever os agravos médicos e tudo mais, né? E uma palavra, eu vou falar uma palavra meio feia, mas não é palavrão. Uma palavra que a gente usa para falar sobre algumas características que a gente observa nas doenças é o termo patognomônico. E eu acho que eu estou falando certo? Estou falando certo. O termo patognomônico. E o que isso significa? Isso significa o seguinte: a gente tem uma doença qualquer, né? Eu vou puxar a sardinha um pouco para a minha área, né? A gente tem, por exemplo, a doença cárie. Só que a doença cárie, ela não começa com um buraco no dente. Ela começa com uma manchinha branca que está no dente. Mas calma que não é toda mancha branca que é cárie. Mas a cárie, ela tem um aspecto que é patognomônico, que é específico para a doença cárie. Que é quando a gente, por exemplo, vai no dentista e ele olha lá e tal, ele vê assim, ó, na bordinha da gengiva, a gente vê aquele acúmulo de placa, a gente remove, o esmalte lá do dente está meio poroso e tal, a gente olha, está meio branquinho quando seca e tudo mais. Isso é um aspecto patognomônico. Isso é um aspecto que só tem na doença cárie. Aí eu posso chegar lá para o paciente e falar assim, olha, você tem que melhorar a sua higiene bucal. E isso é uma qualidade, de certa forma, é uma qualidade da doença cárie. E da mesma forma, eu quero agora tirar desse aspecto da doença, mas trazer para a questão do cristão. E o cristão tem coisas que são específicas do cristão. Não é patognomônico que isso é coisa de doença, mas existem qualidades que são próprias do cristão. Coisas que, tipo, que eu olho para o Gabriel, que eu olho para o Luciano, que eu olho para o Pedro, eu olho para todos os cristãos e eles devem manifestar na vida deles. Eles devem ter isso presente na vida deles. E tendo isso em mente, eu gostaria de ler com vocês novamente o verso 13. Eu peço para que vocês acompanhem, que a gente vai falar sobre a primeira qualidade presente na vida do cristão. O verso 13 fala o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A primeira coisa, a primeira qualidade, o primeiro aspecto que está presente na vida de todo cristão
é a segurança da salvação. O cristão ele está seguro nas mãos de Cristo. E das mãos de Cristo ninguém pode arrebatá-lo. Essa segurança ela é garantida pelo próprio Deus. E assim, como a gente está no final dessa carta, é importante a gente falar um pouco sobre o propósito dela, né? E o nosso trecho final ele trata desse propósito da carta. O propósito da carta de 1 de João são dois, na verdade. O primeiro é dar aos cristãos a certeza de que a salvação deles é firme, né? E o segundo é o combate aos falsos mestres que estavam atormentando a igreja naquela época. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais para frente. Mas voltando à questão da segurança da salvação. O nosso texto fala que a nossa segurança da salvação está presente no Filho, e que no Filho a gente tem a vida eterna. E eu quero chamar a atenção para vocês no verbo no presente, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. É muito importante a gente perceber que agora a gente já desfruta da vida eterna. Eu peço para que vocês deixem um dedinho aqui e abram em outro texto em que a gente vai ver mais um pouquinho do que é a principal característica do que é a vida eterna de fato. Porque a vida eterna não é só você viver ininterruptamente e não morrer. Porque se a gente for levar isso em consideração, todos nós, todo mundo, de certa forma, vai viver para sempre, né? Porque nós não seremos aniquilados, a gente não vai deixar de existir. Só que alguns vão viver a vida eterna e outros vão viver a morte eternamente. Mas eu peço para que vocês abram lá no Evangelho de João, no capítulo 17, e eu vou ler com vocês o versículo 3, em que a gente tem a descrição perfeita do que é a vida eterna e do porquê que a gente já desfruta dela agora. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Aqui é o Senhor Jesus falando. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É por isso que nós agora, como cristãos, a gente já desfruta da vida eterna. Porque no céu a gente não vai ficar lá na nuvem, lá sem roupa, tocando uma harpinha e tal. Não, no céu, o céu não vai ser isso. O céu vai ser uma grande escola. A eternidade ela vai ser uma grande escola em que a gente vai estar aprendendo, conhecendo a Deus. E Deus é tão bom que Ele nos dá o privilégio de começarmos a conhecê-lo agora, né? E todos os cristãos já começam esse processo de conhecer o Senhor desde já, mesmo a gente vivendo nesse mundo de pecado. Outra coisa que é importante para a gente falar acerca da vida eterna é que a vida eterna ela tem um nome específico. A vida eterna é para vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, que creem em Jesus Cristo. Existe uma grande mentira que toda a humanidade crê, desde do Jardim do Éden, desde a queda, de que o homem por si só ele pode alcançar sua própria redenção, o homem por si só ele pode se salvar, ou ele pode escolher vários caminhos, né? Tem até um ditado popular que fala que todos os caminhos levam a Deus, né? Todos nós já ouvimos isso, né? Só que, biblicamente falando, a realidade é que todos os caminhos levam ao inferno. Somente um caminho leva a Deus. Esse caminho é mediante o Filho de Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna ela tem um nome específico. E não importa se eu sou a melhor pessoa, aparentemente, olhando aqui nesse mundo, melhor que todo mundo, eu trabalho direito, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos bem, eu não sou caloteiro, não faço coisas erradas, eu sou aquela pessoa lá que é perfeitinha, mas que só falta ser crente. Eu não sou perfeitinho se eu sou assim. E eu não sou digno da salvação. Na verdade, a salvação, ela só provém do Senhor Jesus, mediante o Senhor Jesus, quando a gente está incluído nele. Mas, continuando, eu
gostaria de citar aqui o reverendo Hernandes, que ele fala acerca de alguns estágios que são o propósito do evangelista, do apóstolo João, no seu evangelho e na sua carta, né? Ele tem alguns propósitos que ele quer levar os crentes a seguir essa linha de raciocínio. E é muito interessante, ele fala assim o seguinte, o reverendo Hernandes. Ele fala que o propósito do evangelho e da carta é que aqueles que estão ouvindo, os leitores, né, que os leitores ouçam acerca de Cristo, e ouvindo, eles creiam em Cristo, e crendo, eles tenham vida em Cristo, e tendo vida em Cristo, que eles saibam que eles têm a vida eterna. E essa é a segurança, essa é a nossa primeira qualidade, que é presente, que é presente em todo cristão. Nós temos a segurança da salvação, porque a nossa salvação ela não depende de nós, ela depende em quem nós cremos, em quem nós estamos. Mas o nosso texto continua. Peço para que vocês acompanhem a leitura agora dos versos 14 até o verso 16. Que fala o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, gente, a nossa segunda qualidade do cristão é que o cristão ele tem as suas orações ouvidas. Voltando um pouquinho para o Éden, no Éden, Deus se encontrava e tinha um relacionamento íntimo com o homem e com a mulher, desde sempre. Só que a partir do momento em que o pecado entrou na história, houve uma ruptura entre o relacionamento do homem com Deus. E o homem não consegue se relacionar direto com Deus. O homem não tem mais intimidade com Deus. O homem se tornou o inimigo de Deus. E essa é a condição em que todos nós nascemos e é a condição em que a maioria do mundo se encontra. Um estado de inimizade com Deus. E da mesma forma como funcionam as nossas inimizades humanas aqui, se eu sou inimigo do Caio, por exemplo, eu não vou ficar de muito lero com ele, né? Eu caio para lá e eu para cá, né? A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Enquanto nós somos inimigos de Deus, nós estamos afastados dele. E a gente não tem nem ímpeto, na verdade, de orar, né? A gente nem ora, a gente nem fala com Deus, né? Mas uma das características do cristão é que Deus ouve as suas orações. E eu quero chamar a atenção para vocês, aqui no iniciozinho do verso 14, que ele fala que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. É muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia existe movimentos assim que falam que a gente pode usar Deus como se fosse uma força, ou então como se fosse um caça-níquel, em que eu chego lá com a minha moedinha da fé, eu coloco lá, eu falo determinadas palavras, eu ajo de determinada forma, né? Eu uso toda a minha fé lá, de que eu vou, sei lá, ganhar o meu carrinho, né? Aí eu deposito minha moedinha lá em Deus e Deus atende a minha oração, atende ao meu pedido e me dá o carrinho que eu queria, né? Mas não é assim que funciona. O objeto da fé é o Senhor Jesus. E com relação às nossas orações, Deus responde às nossas orações, às nossas petições, segundo a vontade dele, né? É importante a gente lembrar que quem é soberano aqui na jogada não é a gente, mas o soberano de verdade é o Senhor. E se a gente for olhar, por exemplo, no texto de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 28, né, não precisa abrir, mas o texto ele fala que todas as coisas, tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E mais para frente,
no versículo 29, e mais para frente, ele fala que o bem daqueles que amam a Deus é ser conformado à imagem de Cristo. E para isso, coisas boas, coisas ruins acontecerão. É esse o propósito de tudo que acontece. É esse o propósito do coronavírus nas nossas vidas nesse exato momento. A gente só está passando por essa situação em que a gente se encontra, a gente só passa pelos problemas que a gente tem, porque Deus, soberanamente, minuciosamente, mexe nos determinados detalhes da nossa vida para que a gente passe por situações, para que amanhã a gente seja mais parecido com Cristo do que a gente é hoje. Ou seja, voltando dessa ressalva, Deus ouve as nossas orações e, segundo a vontade dele, elas são respondidas. Só que existe também, e eu gostaria de fazer esse adendo com vocês, existem algumas outras condições também para que Deus ouça as nossas orações. E eu peço para que vocês façam algumas viagens aí comigo ao longo das Escrituras. Né? O crente, ele é ouvido, né, se ele não tem pecado inconfesso na sua vida. Eu peço para que vocês abram as Escrituras no Salmo 66, verso 18. Né? Eu tenho vários textos aqui. Salmo 66, verso 18. 1 de Pedro 3, verso 7. Mateus 5, 23 a 25. Marcos 11, 25. Vamos ler todos esses textos para que todos estejam inteirados. Na verdade, eu já tenho a minha colinha aqui. Certo. Todos abriram aí no primeiro? É o Salmo 66, verso 18. Eu vou ler aqui para os irmãos. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O texto de 1 de Pedro, no capítulo 3, verso 7, e inclusive eu vou fazer um adendo dentro do adendo do versículo. Ele fala aqui o seguinte, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, os maridos eles têm que tratar bem a sua esposa. Né? Os maridos têm que tratar a esposa como o vaso mais frágil. Está vendo? Tem que tratar bem as esposas de vocês. Né? Por quê? Porque se a gente não trata bem as nossas esposas, isso pode ser uma condição, pode ser um fator que interrompe as nossas orações, que impede que as nossas orações sejam ouvidas. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Então, fica aí a advertência, fica aí o adendo. Mas tem mais coisas. A gente tem o texto de Mateus capítulo 5, verso 23 e 25, que fala o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Ou seja, se eu tenho algum problema com meu irmão, eu não posso adorar a Deus por meio das ofertas. Né? Antes, eu devo me reconciliar com meu irmão para depois eu ofertar. O próximo texto, Marcos, capítulo 11, verso 25, fala o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, meus irmãos, se a gente tem pecados inconfessos em nossa vida, seja com relação aos nossos companheiros, nossos irmãos, pecados inconfessos de forma geral, se há iniquidade presente em nossa vida e a gente... É claro que o tempo inteiro há iniquidade presente em nossa vida, mas se a gente é conivente com essas coisas,
se a gente não está buscando o perdão dos nossos pecados, as nossas orações elas não são ouvidas. Mas tem outras condições também. Peço para que vocês abram em João, no capítulo 14, verso 13. A segunda condição para que as nossas orações sejam ouvidas é que elas sejam feitas em o nome do Senhor Jesus. O verso 13 fala o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui é o Senhor Jesus falando, né? Na verdade, tudo é por intermédio do Senhor Jesus. Se nós somos salvos, se nós temos a vida eterna, se nós oramos, se nós somos ouvidos, é somente porque a gente tem esse mediador, o Senhor Jesus Cristo. É somente por intermédio dele. Ou seja, as nossas orações também, elas são intermediadas pelo Senhor Jesus. Outra condição, a condição da fé. Tiago fala o seguinte, em Tiago capítulo 1, verso 6. Ele fala assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui ele está falando com relação às nossas petições, especificamente falando sobre pedir por sabedoria para passar pela provação. E é isso, meus irmãos. Por último, com relação à questão da oração, outra condição é que a gente permaneça em Cristo e na sua palavra. Voltando para João, lá fala o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Então, meus irmãos, esse conjunto como um todo, né, são algumas condições para que as nossas orações sejam feitas, né, sejam ouvidas, né, pelo nosso Senhor. Ou seja, o crente ele tem as suas orações ouvidas pelo Senhor. Mas tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês antes de entrar em uma coisa meio polêmica, né? Mas um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês acerca das nossas orações ouvidas é que a intercessão ela é capaz de livrar a pessoa da morte, né? Porque aqui o nosso texto ele fala justamente disso, né? Ele fala de, não, eu vejo um irmão cometendo algum pecado, eu vejo algum irmão indo em direção à morte, né? E a gente intercede por esse irmão e Deus lhe concede a vida, né? E ao longo da Escritura a gente tem várias provas de como isso acontece, né? Eu elenquei aqui algumas. A gente tem, por exemplo, a intercessão de Abraão com relação a Ló, né? Quando Deus ia destruir lá Sodoma e Gomorra, né? E está lá Abraão conversando com o Senhor, né? Sendo até insistente com o Senhor, né? E Deus vai lá e salva Ló. A gente tem outro caso também, a questão, eu acho que essa é muito, muito característica, a intercessão de Moisés por Israel, quando Israel confecciona aquele bezerro de ouro, né? E Deus está lá para destruir Israel e começar tudo de novo por meio de Moisés, e Moisés intercede pelo povo de Israel, e Deus refreia a sua ira naquele momento, né, e não destrói o povo de todo. A gente tem outro caso bem legal, que é o do rei Ezequias, em que o rei Ezequias, rei de Judá, ele estava bastante doente, né, ele recebeu a palavra do profeta Isaías de que ele ia morrer, e ele triste, ele ora, ele pede ao Senhor para que Deus tenha misericórdia, e enquanto Isaías está indo embora, Deus fala assim: olha, vai lá, Isaías, volta lá, Isaías, e fala que ele vai viver mais, né? E depois daquilo ele vive mais 15 anos. É fato. De fato, Deus ele ouve as nossas orações, e as nossas orações elas são capazes, não as nossas orações, né? Na verdade, estou corrigindo. Não são as nossas orações que são capazes, né? O Senhor ele usa as nossas orações para fazer a vontade dele, para livrar pessoas da morte. Beleza. Agora a gente vai chegar num ponto aqui um pouquinho mais difícil, né? O nosso texto ele fala sobre
sobre pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Para todos quanto estavam aqui no nosso último encontro, no sábado passado, o Tiago ele falou que ele ia passar por um momento assim, meio complicado, assim, por um texto um pouco controverso. Né? Aqui também é um texto um pouco controverso, assim, que a gente tem dificuldade de entender exatamente o que o apóstolo João quer dizer com relação a pecados que levam para a morte e pecados que não levam para a morte. Por isso eu quero falar para vocês algumas das interpretações que são feitas com relação a isso. Né? Eu vou ler de novo o versículo para que vocês fiquem inteirados. Aqui é o versículo 16, que fala o seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Mas o que vem a ser pecado para a morte? Uma primeira interpretação, que eu quero deixar vocês inteirados, é a interpretação dada pela Igreja Católica Romana, que é com relação aos pecados mortais e com relação aos pecados veniais. O que seria os pecados mortais e os pecados veniais? Falando assim muito superficialmente, os pecados mortais seriam aqueles pecados que são feitos voluntariamente, em que a pessoa está lá no ímpeto de fazer a coisa errada, e ela sabe que é errado, ela não está sendo influenciada, ela tem pleno controle, plena noção das coisas que ela quer fazer, e de fato ela vai lá e faz. É o pecado totalmente consciente. É como se fosse, por exemplo, a questão de Adão no Jardim do Éden, em que ele não foi enganado pela serpente, mas ele voluntariamente pegou do fruto lá e comeu. Isso seria mais ou menos, assim falando, o que seria o pecado mortal. E tem os pecados veniais. Os pecados veniais são aqueles assim um pouquinho mais brandos e tal, que eu faço aqui, que eu cometo meio que sem querer, e eu não sabia direito. E assim, eles fazem uma diferença, assim, que é o seguinte: olha, os pecados mortais são aqueles que quando você comete, você já está lá com um pezinho lá no inferno. Se você não se arrepender, se você não se confessar, se você não fizer penitência, nem passar por outros sacramentos, você já está lá com um pezinho no inferno. E com relação aos pecados veniais, a gente tem o negócio de que você comete eles, se você não se confessar, eles contribuem para você passar um pouco mais de tempo no purgatório. Beleza. Isso aí é a interpretação dada pela Igreja Católica Romana com relação aos pecados mortais e pecados veniais. Só que é um pouco complicado isso, porque ao longo do texto, se a gente for olhar um pouquinho mais para frente, a impressão que dá é que o apóstolo João não está falando de pessoas que são crentes de verdade. Porque logo depois, eu vou adiantar aqui um pouco com vocês. Ele fala aqui, a partir do verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E isso aqui está logo depois. Ou seja, é meio que um contrassenso um pouco assim do cristão cometer um pecado que não adianta nem você interceder por ele, sendo que o cristão verdadeiro ele não vive contumazmente na prática do pecado, e o próprio Senhor Jesus é aquele que o guarda. Então, assim, é meio complicado, mas é uma interpretação que é dada. A segunda interpretação que eu peguei aqui é com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Inclusive, é a interpretação que até onde eu tinha informação, é a interpretação que o reverendo Hernandes Dias acha mais verdadeira com relação a essa passagem. Eu peço para que vocês deixem o dedinho aqui em 1 de João capítulo 5, e para a gente ficar mais inteirado, a gente vai lá para Mateus, o Evangelho, no capítulo 12,
e eu vou ler aqui com vocês só o trechinho final, mas depois fica de dever de casa, eu peço para que vocês leiam o capítulo 12 como um todo, para vocês entenderem melhor a questão, talvez até alguns capítulos antes, mas vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Estou abrindo aqui, versículo 31 e 32. Aqui ele fala o seguinte. Aqui é o Senhor Jesus falando. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui a gente tem outro texto controverso também, que tem várias interpretações, mas a que eu considero mais correta, que é a que eu vou expor para vocês, né, é com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo ser você atribuir uma obra claramente de Deus, claramente do Espírito Santo, você atribuir essa obra aos demônios. Por que eu digo isso? Porque o nosso texto ele trabalha exatamente isso. A gente tinha aqui o Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade, expulsando demônios mediante a terceira pessoa da Trindade. E a gente tinha os fariseus lá, os mestres da lei, olhando para aquilo e falando assim, olha, é somente por Beelzebu que ele expele os demônios. Né? E aqui o Senhor Jesus, nesse contexto, o Senhor Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? E essa é uma segunda interpretação cabível para cá. Né? E ela se encaixa de diversas formas. Né? Segundo o nosso texto, aqui a gente tem até uma linguagem bem forte, assim, falando assim, olha, não peço nem que interceda por aquele que comete pecado para a morte. E tudo indica que aqueles que, de certa forma, cometem esse pecado para a morte, eles compartilham das mesmas consequências de quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que é um pecado sem perdão. Mas eu acho essa linha bem legal, mas eu concordo um pouco mais com a interpretação que o reverendo Augusto Nicodemos dá com relação a essa passagem, porque ela é um pouco mais contextualizada com o nosso texto de 1 de João. O que o reverendo Augusto Nicodemos fala? Né? Se a gente for olhar para 1 de João como um todo, né, eu falei com vocês que ele tem esses dois propósitos. Né? Dar certeza de salvação para aqueles que são cristãos e também combater esses falsos mestres. Né? E o que esses falsos mestres eles falavam? Né? Na época em que João escreveu essa carta, existiam líderes que, todos já estão bem inteirados, né? Líderes gnósticos, né? Mas que seguiam uma linha, uma heresia chamada docetismo. E essa heresia, ela falava assim o seguinte, né? Esses mestres eles falavam assim, olha, tinha um dualismo muito forte, né, entre a matéria e o espírito, né, e esses mestres eles falavam assim, olha, a matéria é ruim, o espírito é bom. Né? Se a matéria é ruim e o espírito é bom, Deus não poderia ter se tornado matéria. Né? Cristo não poderia ter encarnado, porque isso seria terrível. Ou seja, Cristo parecia que era homem, mas ele não era homem de verdade, era um espírito que se assemelhava muito a um homem, mas não era. Né? Tanto que no início da carta, né, não precisa nem voltar, só vou ler com vocês, no início da carta, o apóstolo João ele é bem enfático assim, né, na questão de Jesus ter tido um corpo. Né? Ele fala aqui o seguinte, no versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, João está falando, olha, ele tinha corpo mesmo, ele estava conosco, ele comia conosco, ele andava conosco.
Por que eu estou falando deles? Que é o seguinte, a gente vê aqui ao longo da carta que o apóstolo João fala que esses falsos mestres estavam no nosso meio, mas eles não eram dos nossos, né? E por isso eles saíram do nosso meio, né? E o Augusto Nicodemos ele traz essa questão da apostasia, que esse pecado aqui seria um pouco que seria o pecado da apostasia, que seriam aquelas pessoas que voluntariamente se entregam a doutrinas erradas, a doutrinas totalmente contrárias, a heresias totalmente contrárias ao que a palavra revela, né? E por conta disso, por eles se entregarem tão voluntariamente, né, e assim, abertamente abrirem mão da palavra, seria mais ou menos isso a questão dos pecados, do pecado para a morte. Só que fica essa questão, sabe? Pode ser por um caminho, pode ser por outro. Eu creio que o da apostasia se harmoniza melhor. Mas o mais importante, gente, com relação a esse texto, né, com relação ao propósito, que eu creio que o propósito do apóstolo João a colocar aqui, é que nós, como cristãos, a gente tenha certeza que a gente não está nesse bolo, sabe? Por quê? Porque a gente está em Cristo. Cristo é aquele que morreu no nosso lugar, que nos salvou, nos justificou, nos segura em suas mãos. Cristo é aquele que nos guarda. E aqui eu gostaria de acentuar, gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado para a morte, um cristão de verdade, é impossível que ele caia em algum pecado desse. Um eleito de Deus, ele nunca vai cair num pecado desse, porque Deus o guarda, Deus o segura. Não é ele que se segura, não é ele que se esforça lá e é santo. Na verdade, é Deus quem segura ele, é Deus quem o incomoda com relação ao seu pecado, é Deus que não permite que ele seja afetado pelas falsas doutrinas, que dá entendimento para ele. É Deus quem o segura nas suas mãos e não permite que ele caia. Mais certo, gente, essa é a nossa segunda característica, voltando, do adendo. A primeira é que nós temos segurança da salvação, a segunda é que as nossas orações elas são ouvidas. E o texto continua, eu vou ler novamente aqui com vocês, o versículo 18 e o versículo 19, para falar sobre a terceira qualidade do cristão. E a terceira qualidade do cristão é que o cristão é justamente guardado do viver no pecado. O verso 18 ele fala aqui o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, meus irmãos, é exatamente isso que nós falamos aqui agora. Nós somos guardados pelo Filho de Deus. Aquele que nasceu de Deus, aqui ele está falando de Cristo. Aquele que nasceu de Deus o guarda, ou seja, Cristo é aquele que nos guarda, que nos segura em suas mãos. E o maligno, ele não toca em nós. E é importante fazer um adendozinho aqui, porque alguém pode ter pensado assim, mas e Jó? O maligno tocou em Jó. O maligno tocou nas coisas de Jó, o maligno tocou no corpo de Jó. E aí? Está errada a Bíblia? A Bíblia não está errada. O que acontece é que Deus, ele permitiu que todas aquelas coisas acontecessem com Jó. Lembrando exatamente daquilo que nós falamos de Romanos. Deus é aquele que está controlando os mínimos detalhes. Até o mundo espiritual demoníaco está a serviço de Deus para que o propósito final de Deus seja alcançado. Ou seja, meus irmãos, o maligno ele não tem liberdade para agir nas nossas vidas, mas ele age segundo a ordem, segundo o mandar do próprio Senhor. Ele é limitado, ele não pode ir além daquilo que o Senhor determina. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o finalzinho, em que ele fala aqui dessa relação em que o mundo
ele jaz no maligno. Né? Aqui a gente vê um pouco do contraste tão grande que existe entre os crentes e o mundo. Né? Ao passo de que os crentes eles estão guardados por Deus e o mundo não toca, o maligno não toca nos crentes, aqui a gente tem a figura do mundo meio que como um neném de colo, lá passivo, no colo do maligno. E a gente olha para o mundo, a gente olha para os noticiários, a gente olha para as coisas e a gente realmente percebe como que o mundo jaz no maligno, né? Como o mundo ele está passivo, só absorvendo as coisas do maligno, né? Em que o maligno é justamente o príncipe desse século e comanda este mundo. Né? E falando sobre isso, como é importante, meus irmãos, a gente ressaltar que o crente ele é diferente do mundo. O crente ele é diferente daqueles que estão no mundo. Tem que haver essa diferença. Não existe aquela coisa assim de que o cristão ele tem que vou dar um exemplo aqui esdrúxulo. Não, o cristão tem que ir na balada lá e tal, no tuts, né, lá evangelizar lá na balada no meio do vucu-vucu, lá no meio da bagunça, vai lá e fala assim, não, aqui eu estou me fazendo judeu para com judeu. Não, estou me fazendo gentil para com gentil. Não é isso, sabe? Para que a gente possa ser relevante nesse mundo, a gente não precisa compartilhar das mesmas coisas que o mundo toma. A gente não precisa seguir por esse caminho para que a gente seja relevante. Né? Porque o poder não está na nossa elucubração, na forma como a gente fala bonito, da gente estar lá presente. O poder ele está na mensagem, o poder está no Senhor Jesus, o poder está no Espírito Santo, do Espírito Santo usando a gente como vaso de barro para levar a palavra, para levar o Evangelho e ele quebrar o coração de pedra e conferir vida. É claro, é importante a gente estudar a palavra, é importante a gente conhecer técnicas assim para que a gente possa falar melhor. Né? Isso tudo é importante, mas a obra verdadeira de salvação, ela só é feita unicamente pelo Senhor Jesus, unicamente mediante o Espírito Santo, revivendo aquela alma que está morta. Certo? Nós vimos três qualidades: segurança da salvação, orações ouvidas, e nós somos guardados do viver no pecado. E o texto continua, vou ler com vocês aqui o verso 20, que trata do seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. A quarta qualidade do cristão é que o cristão ele tem um certo nível, ele tem discernimento espiritual. Um discernimento espiritual que é dado pelo próprio Deus. Ou seja, o Senhor ele é aquele que toca no crente, né? O Senhor é aquele que abre os olhos dele, e o crente ele não é levado por todo e qualquer vento de doutrina, toda e qualquer coisa que tem por aí. Por exemplo, aqui a gente vê a figura dos docéticos, aqui propagando aquela heresia sobre o Senhor Jesus, mas a igreja ela não enredou por esse caminho. A igreja percebeu, não, olha, isso aqui é errado. Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. E a igreja, apesar de que alguns saíram, que enredaram por um caminho, a igreja permaneceu firme. A igreja se fortaleceu diante daquela heresia, e a igreja sempre se fortalece diante de todos os ataques que ela recebe, todos os ataques de cunho doutrinário. Sempre vai ter alguns que vão espirrar para fora, enquanto a igreja ela vai balizar, olha, é isso aqui, isso é o certo, isso aqui é a palavra, e a igreja vai permanecer. Por quê? Não é por a igreja ser boa, mas é porque o próprio Filho de Deus é aquele que nos dá entendimento acerca do verdadeiro. E aqui o texto ainda ressalta
né, que nós estamos no verdadeiro, e o verdadeiro é o Filho. E é importante aqui falar que aqui talvez seja o texto mais claro também acerca da divindade de Cristo, que ele fala assim o seguinte, ó, este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Voltando mais um pouquinho, né? E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é um dos textos, se não o texto mais claro acerca da divindade de Cristo. E isso traz, gente, todas aquelas questões do passado. Nós que estamos aqui, a gente tem os nossos olhos abertos. A gente vê a verdade. Cristo, ele veio para esse mundo. Cristo, ele andou por aqui. E Cristo era Deus. Cristo viveu uma vida perfeita e Cristo deu a sua vida por nós. Isso é factível, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Isso aconteceu mesmo. Sabe por que eu estou falando assim? Porque muitas vezes a gente... Assim, estou falando de mim, mas talvez alguém se identifique. Muitas vezes eu me pego sendo tímido. Vocês já pararam para pensar como não tem lógica, por exemplo, a gente ter vergonha? Olha só, como não tem lógica a gente ter vergonha de pregar o Evangelho? É a mesma coisa, é muito pior do que, por exemplo, eu chegar assim, ensinar uma criança, né, e falar assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Gente, isso é muito pior. Porque, assim, isso é ainda uma coisa que interfere com a vida eterna das outras pessoas. Por que a gente é tão tímido com relação ao Evangelho? Por que a gente é tão tímido com relação a Cristo? Porque isso aqui é verdade. Isso aqui está garantido. Na semana passada, a gente viu o Tiago lá falando sobre as milhares de cópias que existem da Escritura e como que esse livro ele é fiel. E como as testemunhas, né, elas abriram mão da própria vida para que várias testemunhas, dezenas de milhares de testemunhas, abriram mão da própria vida por conta disso aqui. Sabe? Isso aqui é verdade. Isso aqui é isso, gente. Que a gente não seja tímido diante da verdade, que a gente olhe para essas coisas e veja, o Senhor Jesus é Deus mesmo. Eu não tenho que ter vergonha de pregar o Evangelho para o meu vizinho. Eu não tenho que ter vergonha de chegar na minha universidade e falar, olha, eu sou cristão. Porque o que eles vivem é mentira, mas isso aqui é a verdade. Que a gente tome posse dessa verdade, porque é de fato verdadeiro. E o nosso apóstolo João, ele dá uma observação final, né? A gente já viu acerca da segurança de salvação, acerca das nossas orações ouvidas, acerca de sermos guardados do viver no pecado, o discernimento espiritual que Deus nos dá. E no final a gente tem uma obrigação, né? Uma obrigação que é colocada aqui pelo apóstolo João, que ele fala o seguinte, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui é bem curtinho, mas é tremendamente importante. Mesmo que a gente seja guardado nas mãos de Cristo, nós temos obrigações. A gente não é passivo nessa jornada cristã. A gente é ativo. E a gente tem como obrigação nos afastarmos dos ídolos. Esse guardai-vos dos ídolos é justamente vigiar, tomar cuidado, porque essas coisas elas ainda podem assaltar o nosso coração. Apesar da gente estar firme nas mãos de Cristo, a gente ainda peca, a gente ainda tem aqueles restos vestigiais do pecado nos assolando. Enquanto a gente não for plenamente santificado, que vai acontecer ou na nossa morte, ou quando, se Cristo voltar antes, a gente for transformado, ainda em vida, enquanto isso não acontecer, a gente vai ter esses restos vestigiais do pecado na nossa vida. E é importantíssimo, meus irmãos, que a gente se livre dos ídolos. E a gente pode pensar assim, não, mas eu não tenho
nenhuma estatuazinha na minha casa. Isso aí está tranquilo. Mas aqui, citando João Calvino, né, ele fala o seguinte, que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. E, de fato, nós somos tão idólatras, a nossa sociedade é tão idólatra, quanto os povos pagãos da época de Jesus, da época do início lá da história da igreja. Porque mesmo que a gente não tenha estatuazinhas que a gente se dobre diante delas e as adore, a gente pode adorar o nosso telefone, a gente pode adorar o nosso corpo, ou adorar o corpo de outras pessoas, a gente pode adorar o dinheiro, a gente pode adorar tantas e tantas coisas, e essas coisas, elas são tremendamente perniciosas para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, a gente tem essa advertência aqui, breve, mas importante, do apóstolo João. Guardai-vos dos ídolos, tomem cuidado, porque essas coisas elas podem nos desviar do caminho. Lembrem-se do verdadeiro. Lembrem-se de tudo que a gente viu ao longo de toda essa carta que o apóstolo João trouxe para nós. Meus irmãos, que nós possamos, diante de todas essas verdades que nós vimos na carta de 1 de João, que a gente possa nunca mais ter dúvida acerca de que nós estamos firmes nas mãos de Cristo e que a gente não tenha vergonha dessa verdade sólida que nós temos, a verdade do Evangelho, a verdade de que Cristo deu a vida no nosso lugar para que a gente pudesse ter a vida eterna. E a gente já tem a vida eterna, porque a gente já está desfrutando dela conhecendo o Senhor. E a gente desfrutará dela plenamente no futuro. E, meus irmãos, se existe alguém aqui que ainda não tem essa certeza plena, ainda não creu verdadeiramente no Cristo, talvez essa seja a oportunidade para Deus tocar no seu coração. Tocar no seu coração e, de fato, abrir os seus olhos para que você também perceba a verdade. Meus irmãos, que o Senhor tenha salvado a todos nós, que as pessoas que forem assistir isso depois possam ter os seus olhos abertos também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa carta maravilhosa que o Senhor deu, Pai, para nós, mediante o apóstolo João. Agradecemos, Pai, por essas verdades sólidas, firmes, Pai, como rocha, Pai, que nos dão a segurança de que nós podemos viver o nosso dia a dia, Pai, passar pelos nossos dilemas, sabendo, Pai, que a nossa alma está segura no Senhor. Não pela nossa conduta, mas porque o Senhor é o Senhor. Meu Pai, que nós possamos nos lembrar, Pai, de todos esses ensinamentos e que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, colocá-los em prática em todos os ambientes, Pai, em que o Senhor nos colocar. Meu Pai, que nós não sejamos tímidos diante da conversa do mundo, Pai, mas que nós, de fato, Pai, possamos ser vigorosos na defesa da Tua palavra, ser vigorosos, Pai, em expor o Teu Evangelho, que é o único meio para que a salvação alcance mais corações. Senhor, nos abençoa, Pai, durante essa noite, Pai. Nos leva, Pai, em segurança para casa. Guarda-nos, Pai, nesse pequeno grupo que nós faremos aqui agora. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.